Carol recebeu uma carta depois que seu marido Steven se ausentou sem explicação por cerca de uma semana. Ela não podia acreditar no início. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. Divórcio? Ela não tinha previsto isso. Steven nem tinha dado uma boa razão em sua carta, mas na semana seguinte, ela conseguiu descobrir isso por si mesma. E ela queria usar isso contra ele para fazer Steven se arrepender de tudo. Carol ainda estava muito nervosa quando entrou no tribunal de divórcio de manhã. Era tudo o que ela conseguia pensar quando recebeu a carta de Steven uma semana atrás. Mas felizmente ela estava preparada agora e não ia deixá-lo se safar dessa. Steven provavelmente pensou que Carol não tinha ideia de por que ele queria se divorciar dela e ele gostou desse jeito. Ele sentiu que isso lhe dava vantagem de levar essa coisa adiante. Mas então Carol tomou a posição e dirigiu suas palavras diretamente para um Steven muito surpreso. Seu rosto vermelho ficou como poderia ser e ele não foi capaz de aguentar uma boa resposta. Tudo o que ele podia sentir era arrependimento por suas ações. E agora ele ia ter que pagar por isso. Mas por que Steven queria o divórcio de Carol? Por que ele queria manter o motivo em segredo e qual foi a resposta brilhante de Carol para Steven? Steven deixou sua esposa, Carol, com muitas perguntas sem resposta, quando foi embora uma semana atrás. Carol se surpreendeu quando ele anunciou que uma noite teria que sair de repente, acrescentando também que não voltaria por um tempo. O que isso significa, um tempo? Já fazia uma semana e Carol não fazia ideia de onde estava o marido. Primeiro Carol tentou impedi-lo, mas Steven parecia determinado e sumiu em poucos minutos. Por um curto período de tempo ela falou para si mesma que tinha que ser por uma boa razão, mas alguns dias se passaram e ela ficou doente de preocupação. Carol tentou várias vezes ligar para o telefone dele, mas sem sucesso. Nenhum de seus amigos poderia lhe dar qualquer pista também. Demorou mais alguns dias para Carol refletir sobre o casamento deles. Reconhecidamente, sua relação recentemente tinha sido tudo menos perfeita, mas ainda assim ela sempre sentia que eles poderiam resolver tudo juntos se eles tentassem um pouco mais. Sempre escrevi bem, não foi? Carol e Steven estavam no lado introvertido do espectro e, portanto, não eram os tipos que brigam muito. O problema que eles estavam tendo era mais falta de brigas, ou falta de comunicação em geral. Por alguma razão, nos últimos meses, o casal começou a falar cada vez menos um com o outro. Até onde Carol sabia, não era ela que não fazia mais nenhum esforço. Steven estava sem atenção que ele claramente tinha tanto para ela antes, enquanto Carol ainda sentia como se ela estivesse tentando o seu melhor. Mas quem sabe? Talvez ele tenha sentido isso ao contrário. De qualquer forma, não foi difícil identificar onde isso começou. Carol tinha ido com um grupo de suas melhores amigas em férias de 2 semanas alguns meses atrás. Foi muito difícil encontrar 2 semanas seguidas em que todas as meninas estivessem disponíveis, então Carol começou a planejar essa viagem com bastante antecedência. No último minuto, porém, um amigo teve que cancelar. Ainda assim, Steven tinha sido bastante favorável a ela nessa viagem. Eles sempre passaram semanas vazias juntos, especialmente quando uma viagem para algum lugar novo era intuitiva. Carol temia que, ao sair com seus amigos assim, Steven a odiaria por ir. E quando passaram 2 semanas de férias, ela pensou que isso poderia estar certo nesta avaliação. Carol voltou e sentiu instantaneamente que o Steven que ela conhecia tinha ido embora e seu namorado não era mais o mesmo. Ele estava muito mais distante agora, pensando em Carol, e muitas vezes ficava longe em lugares desconhecidos sem que ela tivesse ideia de onde ele estava. E quando ela tentou falar com ele sobre isso, foi sem sucesso. Os meses se passaram e a mudança de comportamento continuou, chegando ao ponto em que ele já estava fora por uma semana. Ele nunca tinha saído por tanto tempo e Carol estava seriamente com dúvidas sobre se ela veria seu namorado retornando. Pelo menos, até que ela recebesse uma carta pelo correio no dia seguinte. Pela aparência do envelope, Carol não tinha ideia de que esta carta era de alguma forma relacionada a Steven. Não veio dele diretamente, mas foi o que parecia ser uma mensagem do governo local. Ao abri-lo, ela esperava que o papel estivesse possivelmente relacionado a contas pendentes ou algo nesse sentido.
Quando ela se sentou na sala para abrir e ler as primeiras frases, ela sentiu seu mundo inteiro desabar sobre si mesmo. Carol foi pessoalmente convocada ao tribunal para finalizar seu divórcio com Steven. Sua primeira reação foi que ela poderia ter lido errado, mas ler uma segunda e uma terceira vez ao perceber que realmente estava lá. Carol não podia acreditar no início. Ela pegou outra carta da gaveta ao lado dela e concluiu que tudo parecia igual e mais oficial possível. Lá ela ficou sentada por um tempo, eventualmente percebendo que era melhor ligar para Steven imediatamente. Claro, ele novamente não respondeu. Por sorte, o número de seu advogado também estava listado na carta. Carol discou o número e ligou para alguém em um instante. Infelizmente, ele não foi capaz de lhe dar muitas informações sobre o motivo do divórcio sem a presença de Steven. O que ele disse a Carol foi que isso já estava em andamento há alguns meses e não era de forma alguma uma decisão impulsiva. O homem continuou explicando que a melhor chance de Carol obter mais algumas respostas às suas perguntas era a presença na audiência dentro de uma semana. Aqui, ela seria capaz de perguntar tudo a Steven. Queria saber agora se seria necessário receber um advogado para esta data do tribunal. De acordo com o advogado de Steven, era sempre bom receber alguém com experiência jurídica. No entanto, neste caso, não era totalmente necessário. Ele disse a Carol que seu cliente, Steven, só queria o divórcio e ele estava disposto a atender a maioria das exigências padrão, mesmo que fosse a favor de Carol. O advogado terminou com essa declaração na esperança de acalmar um pouco Carol, que estava claramente em choque com tudo isso. Pelo contrário, suas palavras na verdade só a machucaram mais, porque aos olhos dela isso significava que a única coisa que Steven queria era não estar mais com ela e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Carol não conseguiu entender como ela tinha feito algo errado para levar Steven a ponto de ele fazer algo assim. O que ela tinha certeza, no entanto, era o pensamento de que ela não iria esperar mais uma semana até o dia do tribunal para descobrir tudo. Carol estava determinada a entrar naquela reunião do tribunal mais preparada possível. Até agora, todos os amigos de Steven haviam dito a ela que não tinham ideia do paradeiro de Steven na semana passada. Agora que Carol finalmente sabia o que estava permanecendo e por que seu futuro ex havia desaparecido, ela esperava que eles não estivessem contando toda a verdade. Carol pegou sua lista novamente com todos os números de telefone dos amigos de Steven. Não há tempo a perder, ela pensou, então começou a ligar para todos os números escritos neste pedaço de papel. Quando ela terminou, Carol percebeu que ela definitivamente estava recebendo algumas respostas confusas. Algumas das pessoas ainda não disseram nada, enquanto outras meio que admitiram que estavam mentindo. Houve uma pessoa com uma resposta muito surpreendente. Essa pessoa que antes havia afirmado não saber nada sobre os eventos que estavam transitórios, disse a Carol que provavelmente era melhor perguntar a alguns de seus amigos. Os amigos de Carol foram acusados de saber tanto quanto os amigos de Steven, e talvez até mais. Carol ficou chocada com isso. A conversa pode causar muitas dúvidas. Por que alguns de seus amigos saberiam alguma coisa sobre seu divórcio pendente enquanto ela mesma só sabia por algumas horas ainda? Steven contou a alguém sobre o divórcio e, em caso afirmativo, quem poderia ser? Independentemente de qualquer dúvida que tivessem, Carol estava disposta a ligar para cada um de seus amigos para obter respostas, começando com o que ela mais suspeitava. Ela pegou o telefone e começou a ligar para Angela. Ela é uma das amigas de quem Steven também é muito próximo. Eles se viam de vez em quando, mesmo que Carol não estivesse com eles. Ela também foi uma amiga que cancelou a viagem de última hora. O telefone não parava de tocar e parecia que estava tocando por horas. No final, ninguém atendeu. Ela ligou de novo, mas ainda assim chegou a um beco sem saída. Ela decidiu ligar mais uma vez. Dessa vez ela teve mais sorte. Angela pegou o telefone. Ela parecia preocupada e não estava tão entusiasmada como normalmente estava. Carol perguntou se havia algo errado. Angela disse que estava preocupada porque Carol ligava com frequência em tão pouco tempo. Carol entrou em pânico e explicou que estava procurando por Steven. Ela não tinha visto ou falado com ele por um tempo e ela precisa de respostas dele. Angela disse a ela que não sabia onde ele estava. Ela prometeu ficar de olho.
Depois que Carol desligou, ela passou pela lista de amigos para ligar. Ela parecia estar chegando ao fim da lista e todos com quem ela falava não tinham ideia de onde Steven poderia estar. Até que ela ligou para Kelly, que contou algo revelador. Kelly disse a ela que não sabia onde Steven estava neste momento, mas garantiu que Angela poderia contar mais. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, ela revelou que Angela estava ajudando Steven a se esconder dela. A boca de Carol se abriu e ela não soube o que dizer por um momento. Ela tinha acabado de falar com Angela no telefone. Ela decidiu agir imediatamente e ligar de volta para Angela. Como ela pôde fazer isso pelas costas? Carol queria uma explicação. Mas é claro que ela não respondeu mais. Carol estava fervendo de raiva e não sabia o que fazer por um tempo. Carol estava explodindo de perguntas. Por que Angela mentiria para ela? Por que ela está ajudando Steven a se esconder dela? Há quanto tempo isso vem memorável? Com toda a raiva, ela decidiu fazer algo que, em retrospectiva, ela provavelmente não deveria ter feito. Ela não hesitou nem por um segundo e decidiu dirigir até a casa de Angela. Enquanto enxugava algumas lágrimas, ela pegou o casaco e as chaves e entrou no carro. No momento em que ela entrou na rua de Angela, ela a viu indo embora. Ela começou a segui-la e acabou em um motel. A primeira coisa que ela viu depois que Angela saiu foi que ela foi direto para um quarto e bateu na porta. Onde ela já esperava, suas suspeitas se confirmaram, Steven abriu a porta. Ela ficou muito decepcionada com as duas pessoas e decidiu bolar um plano. Como o julgamento começa em poucos dias, ela tentou seguir o casal o máximo possível para que pudesse trazer provas concretas contra Steven no tribunal. Desta forma, ela foi capaz de fundamentar o que viu e fortaleceu sua posição. Ela descobriu que eles fizeram tudo juntos. Eles passaram o máximo de tempo juntos que podiam. Das compras de supermercado à ida ao cinema. Carol ouviu que eles tinham uma vida juntos. Mas por que não lhe contaram nada? Ela logo descobriria. O dia do julgamento finalmente chegou. Carol mal podia esperar para finalmente deixar esse inferno para trás e esperar um resultado positivo. Ela tirou suas melhores roupas do guarda-roupa e começou a se preparar mentalmente. Ela pensou todos os argumentos novamente, e de repente um carro buzinou. Foi o advogado dela que de repente apareceu à sua porta. Ele decidiu buscá-la para que eles pudessem conversar sobre tudo enquanto dirigiam. Carol ficou cada vez mais confiante a caminho do tribunal. Eles tiveram uma grande surpresa para Steven que ele provavelmente não esperava. Carol não estava nem um pouco nervosa até subir as escadas do prédio colossal. Estava tudo muito perto agora. Também seria a primeira vez que ela ficaria cara a cara com Steven em muito tempo. Na entrada, seu advogado estava esperando e desejou melhoras. O julgamento já durou horas quando finalmente chegou a vez de Carol falar. Ela olhou para todas as pessoas na sala e, para sua grande surpresa, viu Angela sentada no fundo da sala. Como ela ousa? Ela respirou fundo e começou a falar. Ela conta todos os prós e contras de seu relacionamento com Steven do seu ponto de vista. Depois de ter dito tudo, ela olhou para seu advogado. Ele assentiu com aprovação. Foi quando ele se machucou e disse, só para acrescentar a isso, temos provas adicionais. Seu advogado entregou as pastas para Carol, que abriu. Havia várias fotos nela, que mostravam que Steven e Angela passaram muito tempo juntos. Steven e seu advogado ficaram pasmos. Como eles descobriram? Carol contou que vários amigos lhe disseram que Angela sabia mais, mas não queria contar. Ela também viu os dois andando de mãos dadas e acidentalmente à distância. A partir desse momento, ela começou a coletar provas para mostrar que não fez nada de errado. Steven e seu advogado tentaram de tudo para provar que Carol estava errada, mas o ônus da prova era muito difícil. Com cada palavra que eles diziam, eles só tinham mais problemas. Ficou muito claro que eles estavam pensando. A partir desse momento, o clima mudou. Steven caiu em si e decidiu oferecer suas sinceras desculpas a Carol. Ela começou a rir e respondeu, primeiro você mencionou para mim, depois para o júri e agora eu tenho que acreditar que você está arrependido?
Steven não sabia o que responder. Ela ganhou o julgamento e Steven teve que pagar pelo dano emocional que causou a ela. Ao sair, viu nela tentando fugir o mais rápido possível. Em toda a adrenalina que ainda estava dentro dela, ela não hesitou por um momento e gritou o nome de Angela. Angela parecia congelar. Carol caminhou em direção a ela e ela perguntou por que ela não disse nada a ela em primeiro lugar. Como ela poderia? Eles são bons amigos há tanto tempo. Angela admitiu que estava com muito medo de contar a ela. Ela pensou que Carol teria um acesso de raiva ou que Steven iria surtar. Ela disse que ela e Steven estavam se aproximando e ela não poderia evitar. Carol viu em seus olhos que ela estava dizendo a verdade. Carol foi para casa e no caminho de volta surgiu um sentimento. Ela não se sente assim há séculos. Ela estava feliz que todo o alarido finalmente acabou e foi capaz de começar uma nova vida só para ela. Ela finalmente era a mulher forte e independente que sempre foi. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado.